Para a mãe, sai de perto de mim, a senhora está fedendo a merda. Estas foram as palavras de Lorenzo, que sempre viveu uma vida de luxo, cercado por amigos que o admiravam pela fortuna de sua família. Mas havia algo que o envergonhava profundamente: sua mãe. Simples e carinhosa, ela era, aos olhos dele, uma vergonha. Para impressionar os amigos, ele a humilhava sempre que tinha oportunidade, sem pensar nas consequências. Porém, quando sua mãe morre subitamente, Lorenzo é forçado a encarar a realidade que tanto ignorou. E, no funeral, ao descobrir a verdade sobre o sacrifício dela, ele desaba de uma maneira que ninguém jamais esperava. Lorenzo cresceu no luxo, filho único de uma família rica e influente. Seu pai era um empresário de sucesso, sempre ocupado, enquanto sua mãe, Helena, optou por se dedicar ao lar e ao filho. No entanto, aos olhos de Lorenzo, essa dedicação parecia fraqueza. Ele via a simplicidade de sua mãe como uma afronta à vida de ostentação que queria para si. Na adolescência, essa vergonha começou a crescer. Ele se sentia embaraçado com a maneira que sua mãe se vestia, com sua gentileza excessiva e, principalmente, com a simplicidade de sua vida. Em vez de sentir gratidão pelo amor incondicional que recebia, ele via nela um obstáculo para sua popularidade entre os amigos ricos. Quando Lorenzo começou a levar os amigos para casa, a situação se tornou insuportável. Helena, como sempre, fazia questão de tratá-los bem, preparando refeições caseiras e tentando ser parte da vida do filho. Mas Lorenzo desprezava esses gestos. Para ele, cada demonstração de carinho era uma prova pública de sua vergonha. Ele começava a humilhá-la na frente dos amigos, rindo da comida que ela preparava, zombando das roupas que ela usava. Seus amigos, em sua maioria tão superficiais quanto ele, riam junto, aumentando a vergonha de Helena, que fingia não perceber as ofensas. Helena era uma mulher de coração puro e alma generosa. Mesmo com as piadas e o desprezo do filho, ela continuava fazendo tudo o que podia por ele. Preparava suas comidas favoritas, se preocupava com seus estudos e estava sempre lá para oferecer apoio. Mas Lorenzo não enxergava isso. Ele só via uma mulher que, na sua mente distorcida, era a causa de sua vergonha. Por que você não é como as mães dos meus amigos? Swing, ele gritava uma noite após uma festa. Ela, com lágrimas nos olhos, apenas sorria e pedia desculpas, sem entender completamente por que seu filho se sentia assim. O desprezo de Lorenzo por sua mãe só aumentava com o tempo. Durante uma reunião com os amigos em sua casa, Helena apareceu com um bolo caseiro que havia preparado com amor, tentando agradar ao grupo. Lorenzo, vendo a oportunidade de impressionar seus amigos, zombou dela sem piedade. "Isso aqui não é uma festa da escola, mãe", disse ele com desdém, enquanto os amigos riam. Helena, constrangida, se desculpou e deixou o bolo sobre a mesa, saindo discretamente da sala com o coração partido. Aquela foi uma das últimas vezes que ela tentou se aproximar do filho. O comportamento de Lorenzo com sua mãe se tornava cada vez mais cruel. Não bastava apenas ignorá-la, ele sentia a necessidade de humilhá-la publicamente. Certa vez, em um restaurante caro, ele a repreendeu por usar roupas simples, na frente de todos. "Você não vê como as pessoas estão te olhando? Por que você não consegue se vestir como alguém normal?" Ele disparou, fazendo com que todos à sua volta olhassem em choque. Helena, visivelmente desconfortável, apenas baixou a cabeça, murmurando desculpas, enquanto Lorenzo continuava a se gabar diante dos amigos. Helena, por mais que sentisse o peso das palavras de seu filho, jamais revidava. Ela acreditava que, no fundo, Lorenzo ainda era o menino doce que criara e que essa fase de desprezo e rebeldia logo passaria. Mas o que ela não sabia era que, para Lorenzo,
A pressão social de manter uma imagem impecável era mais forte do que qualquer laço de amor familiar. O que ele não percebia é que a mãe, silenciosamente, enfrentava seus próprios problemas, lutando contra uma doença que não ousava compartilhar com ninguém, nem mesmo com o filho. Helena começou a perder peso rapidamente e a se cansar com facilidade. Lorenzo, imerso em sua bolha de superficialidade, não notava. Para ele, sua mãe estava apenas envelhecendo mal. Mesmo quando ela começava a faltar em eventos familiares, dizendo que não se sentia bem, Lorenzo não se preocupava. Ele continuava a zombar dela e a sentir vergonha de sua existência. Em um jantar com amigos, um deles comentou sobre o estado frágil de Helena, mas Lorenzo apenas riu e disse: "Ela só gosta de fazer drama." Os sinais da doença se intensificaram. Helena passou a sentir fortes dores no peito e falta de ar, mas ainda assim, ela resistia à ideia de contar ao filho. Sabia que ele estava ocupado com sua vida social e não queria ser um fardo. Lorenzo, por sua vez, continuava a viver sua rotina de festas, viagens e amigos, totalmente alheio ao estado de saúde da mãe. Quando ela finalmente decidiu procurar um médico, já era tarde demais. O diagnóstico foi devastador: um câncer em estágio avançado, com poucas chances de recuperação. Helena ficou em choque, mas seu primeiro pensamento foi para Lorenzo. Ela não queria preocupá-lo ou perturbar sua vida. Decidiu então manter a doença em segredo, acreditando que poderia enfrentar aquilo sozinha. Continuou com sua rotina, fazendo o possível para que Lorenzo não desconfiasse de nada. No entanto, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Lorenzo notou que sua mãe estava cada vez mais ausente, mas em vez de se preocupar, apenas a acusava de estar se fazendo de vítima para chamar atenção. Lorenzo se tornava cada vez mais frio e distante de sua mãe. Ele evitava ir para casa e, quando estava lá, mal falava com ela. Helena, por sua vez, estava ficando cada vez mais fraca, mas continuava a esconder sua condição. Durante uma noite, Lorenzo organizou mais uma festa em casa e Helena, mesmo debilitada, tentou ajudar na organização. Quando ela acidentalmente derrubou uma bandeja de copos, Lorenzo explodiu de raiva, humilhando-a na frente de todos. "Você não serve para nada. Como pode ser tão desajeitada?" Logrou, gritou, enquanto os amigos riam mais uma vez. Foi em uma dessas festas que Lorenzo cometeu o maior erro de sua vida. Sua mãe, sempre preocupada, decidiu aparecer para ver se estava tudo bem. Quando entrou no salão com uma bandeja de petiscos, os amigos de Lorenzo riram imediatamente. "Olha só, até parece empregada", um deles murmurou. Lorenzo, ao invés de defender sua mãe, sentiu um calor de vergonha subir pelo corpo. Ao ver os risos e as piadas, ele explodiu. "Por que você não some daqui?", gritou enquanto os amigos observavam a cena com diversão nos olhos. Sua mãe ficou parada, sem reação, segurando a bandeja. Seus olhos, normalmente tão amorosos, pareciam cheios de dor, mas, sem dizer nada, ela deu meia volta e saiu da sala. Lorenzo sentiu uma estranha satisfação ao ver seus amigos rirem mais ainda, como se tivesse finalmente mostrado a eles que era superior. Durante o resto da festa, ele ignorou completamente a presença da mãe, que continuava em casa, mas longe da vista de todos. Para ele, aquela era a solução perfeita: mantê-la escondida. No entanto, algo dentro de Lorenzo começava a se revirar. A imagem da expressão triste de sua mãe ao sair da sala o perseguia em silêncio. Mas ele logo abafava esses pensamentos, convencendo-se de que havia feito o certo, que precisava preservar sua imagem. Os dias que se seguiram foram preenchidos com a habitual rotina de festas e amigos. Lorenzo mal via sua mãe e, quando a via, evitava qualquer contato.
Ele sentia que havia finalmente conseguido afastá-la da sua vida social como sempre quisera. Porém, as noites eram diferentes. Sozinho em seu quarto, ele não conseguia afastar a sensação de vazio que o invadia. Ele tentava sufocar o sentimento com distrações, videogames, conversas fúteis, vídeos engraçados na internet. Mas o rosto da mãe, tão cheio de tristeza, continuava a pairar em sua mente. A dúvida começava a se instalar. Será que ele havia ido longe demais? Foi em uma manhã silenciosa que tudo mudou. Lorenzo desceu as escadas como de costume, esperando encontrar sua mãe preparando o café da manhã, mas a cozinha estava vazia. Estranhamente, a casa estava muito mais silenciosa do que o normal. Ele chamou pela mãe, mas não houve resposta. Um frio correu pela espinha de Lorenzo e ele subiu correndo as escadas até o quarto dela. Ao abrir a porta, encontrou o cômodo vazio. A cama estava feita e não havia nenhum sinal dela. Seu coração disparou. Ele ligou para o celular da mãe, mas foi direto para a caixa postal. Lorenzo não sabia o que fazer. Horas se passaram e a angústia começou a tomar conta de Lorenzo. Ele tentou manter a calma, pensando que sua mãe poderia ter saído para resolver alguma coisa. Mas o dia passou e ela não voltou. Foi então que Lorenzo percebeu o quanto dependia da presença dela. As coisas mais simples, como o cheiro do café fresco pela manhã ou o som de sua mãe cantarolando baixinho pela casa, agora estavam ausentes. A sensação de vazio que ele já sentia há algum tempo se tornou insuportável. Ele não sabia para quem ligar, o que fazer, nem com quem falar. Seus amigos, tão rápidos para rir com ele, pareciam inúteis nesse momento de aflição. No dia seguinte, Lorenzo recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital. Sua mãe havia sido levada às pressas após desmaiar na rua. Lorenzo sentiu o chão desabar sob seus pés. Correu até o hospital, com o coração a mil, pensando no pior. Ao chegar, foi informado que ela estava na UTI. Ele quase não reconheceu sua mãe quando a viu. Tão frágil, tão diferente da mulher forte que ele conhecia. Os médicos disseram que ela tinha um problema no coração que havia se agravado nos últimos meses. Lorenzo desabou em lágrimas ali mesmo, no corredor do hospital, sentindo o peso de toda a culpa cair sobre seus ombros. Enquanto aguardava notícias da mãe, Lorenzo começou a refletir sobre tudo o que havia feito. Todas as vezes que a humilhou, que a fez sentir vergonha, tudo parecia agora tão pequeno, tão insignificante. Ele sentia uma dor profunda no peito, uma dor que ele nunca havia experimentado antes. Cada riso que havia trocado com os amigos à custa de sua mãe, agora o corroía por dentro. Por que ele não havia dado valor a ela quando teve a chance? Por que se importou tanto com a opinião de pessoas que nem sequer se importavam com ele de verdade? Lorenzo queria desesperadamente uma chance de se redimir, de pedir perdão. Mas e se fosse tarde demais? As horas se arrastaram enquanto Lorenzo esperava por uma resposta dos médicos. Quando o doutor finalmente apareceu, seu semblante sério fez o coração de Lorenzo parar. Sua mãe está muito fraca, disse o médico. Ela precisará de uma cirurgia de emergência. Lorenzo sentiu o mundo girar. Ele, que sempre achou que tudo se resolveria sozinho, agora estava diante da possibilidade de perder a pessoa mais importante de sua vida. A angústia aumentava a cada segundo. Sentado na sala de espera, ele tentava ligar para o pai, mas, como sempre, estava em uma reunião importante. Sozinho, Lorenzo enfrentava o peso de suas escolhas. Enquanto esperava, Lorenzo revisitou mentalmente cada momento em que havia magoado sua mãe. A memória que mais o torturava era a da última festa, quando ele gritou com ela na frente de todos. Como ele pôde ser tão cruel com alguém que só o amava incondicionalmente? As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. No fundo, ele sabia que a culpa o consumiria para sempre se algo acontecesse com ela.
Naquele momento, Lorenzo não se importava mais com os amigos, com o status ou com a aparência. Tudo o que ele queria era ter sua mãe de volta, saudável e feliz. Quando o médico voltou para a sala, o rosto dele era indecifrável. Lorenzo levantou-se rapidamente, o coração batendo descontroladamente. A cirurgia foi bem sucedida, mas sua mãe ainda está muito fraca, disse o médico, sem rodeios. Ela precisará de tempo para se recuperar e vai precisar de muito cuidado e apoio emocional. Lorenzo se ofereceu imediatamente para fazer tudo o que fosse necessário. Ele não se importava com o tempo ou o esforço, contanto que tivesse a chance de consertar o que havia feito. Mas o médico lançou um olhar sério a Lorenzo. Ela pediu para não ver você, pelo menos, por enquanto. As palavras do médico atingiram Lorenzo como um soco no estômago. Sua mãe, aquela a quem ele humilhara e desprezara por tanto tempo, agora o rejeitava. Ele sabia que merecia, mas isso não tornava a dor menos intensa. O peso da culpa se acumulava em seu peito, deixando-o sem fôlego. Lorenzo tentou argumentar, implorando ao médico para deixá-lo vê-la, para ao menos pedir perdão, mas o profissional foi firme. Ela precisa de tempo, Lorenzo. Agora é o momento de você respeitar a vontade dela. Sentindo-se impotente, ele saiu do hospital com a cabeça baixa, pensando em todas as vezes que a havia tratado mal. A realidade de suas ações começava a afundar profundamente dentro dele. Dias se passaram e Lorenzo ia ao hospital todos os dias, esperando por notícias da mãe. Ele perguntava insistentemente se ela estava melhorando, mas sempre recebia a mesma resposta. Ela precisava de tempo e não estava pronta para vê-lo. Cada dia de espera parecia uma eternidade, e Lorenzo se isolava cada vez mais dos amigos que antes ocupavam todo o seu tempo. Ele mal conseguia encarar o pai, que também parecia estar sofrendo em silêncio. Sem saber o que fazer, Lorenzo começou a escrever cartas para a mãe, despejando nelas todo o arrependimento que sentia. Ele falava de sua dor, da culpa esmagadora e do quanto sentia falta dela, mas as cartas nunca eram entregues. O tempo passava lentamente e Lorenzo se afundava em memórias de sua infância. Lembrou-se de como sua mãe sempre estava ao seu lado, cuidando dele quando ficava doente, sorrindo e enchendo a casa de calor humano, mesmo quando seu pai estava distante. Por que ele não tinha visto isso antes? Como ele pôde ser tão cego, tão cruel? Agora, todos os momentos que ele a tratara mal vinham à tona, como facadas em sua consciência. Certa noite, incapaz de dormir, ele pegou uma das cartas que havia escrito e decidiu ir ao hospital, mesmo sabendo que não poderia vê-la. Ele a deixou na recepção, pedindo que entregassem para ela quando se sentisse pronta. Dias depois, Lorenzo recebeu uma ligação inesperada do hospital. Sua mãe finalmente havia lido a carta. A voz do médico era cautelosa, mas havia uma ponta de esperança. Ela pediu para te ver, disse o médico. Lorenzo ficou estático por um momento, mal acreditando no que ouvia. Depois de semanas de espera e angústia, ele teria a chance de vê-la e pedir o perdão que tanto desejava. Ao chegar no hospital, suas mãos tremiam e seu coração batia acelerado. Ele foi conduzido até o quarto onde sua mãe estava internada. Ao entrar, a figura frágil de sua mãe o impactou de uma maneira que ele jamais imaginaria. Sua mãe estava sentada na cama, os olhos ainda cansados, mas alertas. Ela parecia tão diferente, tão vulnerável, e Lorenzo mal conseguiu segurar as lágrimas. Mãe! Sua voz falhou, e ele não soube mais o que dizer. Tudo o que tinha planejado, todas as desculpas, simplesmente desapareceram. Ela o olhou por alguns segundos, o silêncio pesando no ar. Lorenzo, eu te amo. Sempre te amei. Mas o que você me fez me destruiu de uma forma que eu não sei se consigo consertar. Aquelas palavras cortaram o coração dele como uma lâmina afiada.
Ela não estava gritando, não estava com raiva. A dor em seus olhos era muito mais profunda do que qualquer raiva poderia expressar. Lorenzo caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dela com firmeza. Mãe, por favor, me perdoe. Eu fui um idiota. Eu não via o que você estava fazendo por mim. Eu era cego, egoísta. Tudo o que eu quero agora é uma chance de te mostrar que posso ser melhor, que posso te honrar do jeito que você merece. Ele chorava sem controle, sentindo-se como um garoto pequeno novamente, implorando pelo perdão da pessoa que ele mais tinha magoado. Sua mãe continuou olhando para ele, os olhos cheios de tristeza. Perdoar é uma coisa, Lorenzo. Esquecer é outra. E eu ainda estou tentando encontrar forças para te perdoar de verdade. Depois daquela visita, Lorenzo saiu do hospital com o coração pesado. Ele sabia que o caminho para reconquistar a confiança e o amor da mãe seria longo e doloroso, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para se redimir. Ele parou de ver seus amigos, aqueles que riam junto com ele quando ele zombava da mãe. Eles tentaram chamá-lo para festas, mas ele recusou todas as vezes. Lorenzo sabia que, para mudar, ele precisava cortar tudo que o fazia ser a pessoa arrogante que havia se tornado. Ele passou a visitar o hospital todos os dias, mas agora só ficava na sala de espera, rezando para que a saúde de sua mãe melhorasse. Enquanto Lorenzo esperava, ele começou a se aproximar das enfermeiras e dos médicos, tentando ajudar de alguma forma, mesmo que fosse apenas servindo café ou conversando com os pacientes. Ele queria sentir que estava fazendo algo útil, algo que o ajudasse a reparar o mal que havia causado. A cada dia, ele se tornava mais humilde e compreensivo, percebendo a fragilidade da vida e o valor das pessoas ao seu redor. Mas, mesmo com todo esse esforço, ele sabia que ainda não havia conquistado o perdão de sua mãe. As semanas passavam e ela continuava se recuperando, mas sua relação com Lorenzo ainda era frágil. Certo dia, Lorenzo entrou no quarto de sua mãe sem esperar muito, como fazia todos os dias. Mas, desta vez, ela o surpreendeu com um gesto. Ela estendeu a mão para ele, pedindo para que ele se sentasse ao seu lado. O coração dele acelerou e ele se aproximou, segurando a mão dela com delicadeza. "Eu li todas as suas cartas", disse ela, com a voz ainda fraca. "Eu vejo que você está tentando e isso significa muito para mim. Mas ainda dói, Lorenzo." Ele assentiu, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos novamente. "Eu sei, mãe, e eu vou continuar tentando, todos os dias, pelo resto da minha vida, se for preciso." O tempo passou e, aos poucos, a saúde da mãe de Lorenzo foi melhorando. Ela deixou o hospital e voltou para casa, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Lorenzo continuava fazendo de tudo para reconquistar o amor e a confiança dela, mas sabia que o processo seria longo. Ela ainda estava distante, e o trauma emocional que ele havia causado não se curaria tão rapidamente quanto as feridas físicas. Um dia, no entanto, Lorenzo recebeu uma notícia devastadora. Sua mãe, apesar de ter superado a cirurgia, havia desenvolvido uma complicação inesperada. O tempo passou e, aos poucos, a saúde da mãe de Lorenzo foi melhorando. Ela deixou o hospital e voltou para casa, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Lorenzo continuava fazendo de tudo para reconquistar o amor e a confiança dela, mas sabia que o processo seria longo. Ela ainda estava distante, e o trauma emocional que ele havia causado não se curaria tão rapidamente quanto as feridas físicas. Um dia, no entanto, Lorenzo recebeu uma notícia devastadora. Sua mãe, apesar de ter superado a cirurgia, havia desenvolvido uma complicação inesperada. Os médicos diagnosticaram uma falência cardíaca progressiva. O coração dela, já fragilizado, começou a ceder. Lorenzo foi tomado por uma onda de desespero. Ele não podia acreditar que, depois de todo o esforço para se reconciliar com a mãe,
O tempo estava se esgotando de forma cruel. Os remédios que ela estava tomando não estavam surtindo efeito, e os médicos disseram que não havia mais o que fazer. A única coisa que restava a Lorenzo era aproveitar o tempo que tinha com ela. Lorenzo passou a dedicar todos os seus dias à mãe. Ele estava ao lado dela a cada instante, conversando, cuidando dela e se desculpando repetidamente. Eu te amo, mãe. Me perdoa por tudo. Ela, mesmo fraca, olhava para ele com um olhar gentil, mas silencioso. Não havia mais necessidade de palavras. Eles sabiam que o amor existia, mesmo que as feridas emocionais ainda não estivessem completamente curadas. O arrependimento de Lorenzo era como um peso que ele carregaria para o resto da vida. A cada dia, a condição da mãe de Lorenzo piorava. Ele acordava todas as manhãs com medo de que aquele fosse o último dia dela. O ambiente da casa se tornou sombrio, silencioso, com o som de máquinas de monitoramento e passos cuidadosos pelos corredores. Amigos e familiares vinham se despedir, e Lorenzo não conseguia conter as lágrimas ao ver sua mãe cada vez mais frágil. Ele implorava, em silêncio, para que ela pudesse ter mais tempo, que ela pudesse sobreviver. O inevitável aconteceu em uma manhã tranquila. Lorenzo entrou no quarto de sua mãe e percebeu que algo estava errado. Ela estava imóvel, seu rosto sereno, como se tivesse finalmente encontrado a paz. A dor o atingiu como uma onda avassaladora. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, chorando descontroladamente, agarrando a mão fria de sua mãe. Todo o orgulho, toda a arrogância desapareceram naquele instante. A realidade de sua perda era esmagadora. O funeral foi um evento sombrio. Os amigos de Lorenzo, que antes testemunharam suas atitudes cruéis em relação à mãe, estavam presentes, mas ninguém sabia como consolar o garoto. Ele parecia uma sombra do que havia sido. Os amigos notaram a mudança nele, mas não podiam entender a profundidade de sua dor. Para Lorenzo, cada palavra maldita que ele havia proferido, cada gesto de desprezo, agora ecoava em sua mente como um fardo que ele jamais conseguiria se livrar. Durante a cerimônia, Lorenzo mal conseguia manter a compostura. Ele assistiu ao caixão ser descido à terra e, naquele momento, sentiu como se uma parte de si tivesse sido enterrada junto com sua mãe. A dor no coração dele era insuportável e ele percebeu que nunca teria a chance de se redimir completamente. Ela se foi sem que ele pudesse mostrar o quanto havia mudado, sem que ele pudesse devolver a ela o amor que havia negligenciado por tanto tempo. Após o funeral, Lorenzo se isolou do mundo. Ele deixou de lado sua vida social e se trancou em sua própria solidão. A casa, antes cheia de luxo e alegria, agora parecia um mausoléu. Cada canto trazia uma lembrança de sua mãe. Cada objeto, uma memória de algo que ele havia ignorado. O arrependimento era um companheiro constante. Ele se perguntava como sua vida teria sido diferente se ele tivesse dado valor a ela desde o início, se tivesse enxergado o quanto ela significava. Com o tempo, Lorenzo percebeu que não podia continuar se afundando na culpa. Ele decidiu honrar a memória de sua mãe da única maneira que podia, mudando sua vida completamente. Começou a fazer trabalho voluntário, ajudando pessoas necessitadas, como sua mãe sempre fez. Doou grande parte de sua fortuna para instituições de caridade e passou a falar publicamente sobre sua experiência, alertando outras pessoas a nunca cometerem o erro que ele havia cometido. Apesar de ter mudado, a dor e o arrependimento jamais desapareceriam. Lorenzo sabia que havia perdido algo que jamais poderia ser recuperado: o tempo. A lembrança de sua mãe era uma sombra que o seguiria para sempre, e ele aprendera, da forma mais dolorosa, o valor de um coração bondoso. O segredo que ele nunca soube enquanto ela estava viva era simples. O amor dela era incondicional
E tudo o que ela queria era que ele enxergasse isso antes de ser tarde demais. Infelizmente, ele percebeu apenas quando já era impossível voltar atrás.